quer dizer literalmente, seu nome é Deus. É uma palavra composta por dois termos, o primeiro Shem, um termo aramaico, que significa nome, e El, significa Deus, Senhor. E, naturalmente, quando nós ouvimos este nome, nós nos lembramos de quem? Do profeta, de Samuel. Samuel foi o último dos juízes de Israel, possivelmente o 15º juiz de Israel, os juízes que exerceram liderança junto ao povo de Israel durante quase 300 anos, ou um pouco mais de 300 anos, e o primeiro profeta de Israel como nação em Canaã. E Samuel foi de uma importância tremenda, porque ele ungiu a Saul e posteriormente a Davi, e ele instituiu a escola dos profetas. Portanto, é alguém muito importante na história, e certamente, da mesma forma como Deus conduziu a vida de Samuel, profeta, eu não tenho dúvida de que Deus já tem um plano especial para o pequeno Samuel. Que alegria, aqueles que não experimentaram essa alegria de ter um neto nos braços, a gente fica literalmente bobo. É algo que ultrapassa qualquer sentimento de poder ver o seu netinho. E eu quero ler um texto da Bíblia que está no 1 Samuel, abra sua Bíblia que você quiser acompanhar, 1 Samuel no capítulo 1, eu quero ler primeiro o verso 11, depois o verso 20, diz assim: Ana, a mãe de Samuel, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 20, e ela concebeu, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pediu. Verso 24, havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança, imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E que história maravilhosa! A Igreja Adventista do Sétimo Dia não batiza bebês, porque a igreja compreende que uma pessoa, para ser batizada, precisa de cumprir 3 condições: crer, arrepender-se e ser ensinado. No entanto, nos dias de Israel, as crianças, os meninos, aos 8 dias, eram circuncidados, e eu imagino que aquele momento que para nós pode parecer algo sangrento, devia ser um momento altamente espiritual, um significado de uma entrega a Deus, a circuncisão. E todos os filhos primogênitos, além de serem circuncidados, todos os meninos eram circuncidados, mas os primogênitos eram dedicados ao Senhor. E de acordo com São Lucas capítulo 2, Jesus foi não apenas circuncidado, mas ele também foi dedicado ao Senhor, foi apresentado ao Senhor. E é com muita satisfação que o Daniel e a Suelen, Daniel que tem semelhança com Samuel, porque Daniel também tem Deus no seu nome, significa Deus é o meu juiz. E Samuel
o seu nome é Deus, mas no contexto aqui da história de Samuel, ele pode significar pedido de Deus. E nós estamos muito felizes por isso. Por esta razão, nesse momento, nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus por essa dádiva preciosa. E por isso, a Aline vai cantar um hino de louvor a Deus pela vida do Samuel, que veio trazer brilho, alegria na família do Daniel e da Sueli e também em toda a nossa família. E eu quero então, neste momento, antes dela começar a cantar, eu vou pedir que solte um vídeo, um pouquinho, para vocês conhecerem o Samuel, e depois esse vídeo vai ficar. E eu vou passear com eles um pouquinho para que vocês conheçam mais de perto. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar, crescer e mudar, não dá pra evitar, é o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão, espalhados por todo lugar. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. Você não é meu, é um presente de Deus, e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Gostaria que passasse então o vídeo do bebê, e eu quero convidar neste momento para a oração a nossa família que está aqui. Vou pedir aqui
as esposas dos meus manos que vêm aqui, a Aninha, a Kelly, venha também todos que estão conosco aqui, a Zilda, mãe do Paulão, a Evelyn, olha aí, ó, a Zilda está aqui, a mãe também da família, né? A Kelly vem também, a Kelly é amiga da família, vem aqui à frente. A Stacy, pode vir, Isaac, a Ilzete, que apresentou aqui o momento infantil, é prima da Tânia, a Mari, desculpe. Que bom que nós temos amigos aqui. São amigas da Suelen da época de faculdade. Eu vou pedir que os meus manos fiquem aqui próximos a mim para também conferir neste momento de bênção. Eu vou pegar ele nos... Sem dúvida, fica aqui pertinho. Eu vou pegar o Samuel nas minhas mãos, vou pedir para a Tânia segurar o microfone e nós vamos aqui, nós que estamos aqui à frente, vamos nos ajoelhar, a igreja poderá ficar assentada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pelo pequeno Samuel Judson Bowman, que tem o privilégio, como avô também, e como Teu servo, de apresentá-lo a Ti. Recebe-o em Teus braços, abençoa-o, e cumpre o Teu propósito para a sua vida. Abençoa a sua família, seus pais, Suelen, Daniel, que eles tenham todas as condições e a Tua sabedoria para conduzi-los nos Teus caminhos, para que, quando jovem, e quem sabe adulto, não sabemos, ele possa ser aquilo que o Senhor idealizou para a sua vida. Muito obrigado pela presença de tantos amigos, de tantos familiares. Que o Samuel seja uma bênção em nossas vidas, Senhor, e uma bênção também na Tua igreja. Te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vou apresentar a vocês o Samuel. Por favor, irmã Tânia, vamos deixar o certificado do Samuel. Eu estava esquecendo, obrigado, irmã Tânia. Entregar o certificado. Deste momento para que vocês possam guardar. Entrega, por favor, Tânia. Obrigado, Tânia. Feliz sábado, irmãos. Alguém me perguntou se hoje teria um encontro de pastores aqui. E eu disse, não, é que a igreja é boa e os pastores vêm para cá, né, Fabiano? Bom te ver, pastor Fabiano. Irmãos, na verdade, a igreja da Vila Matilde está se tornando a igreja do coração, né? A gente esteve aqui fazendo uma semana de oração e foi muito bom, porque eu fui forçado a orar por vocês todos os dias, antes e durante a semana.
E continuo orando por vocês. O pastor Jobert ficou devendo para a gente dessa vez. Ele deveria pregar hoje, mas ele prometeu ali para a gente que ele vai voltar aqui para pregar para vocês. Tá bom? E, na verdade, irmãos, o que nós já ouvimos hoje sobre alguém chamado Samuel, é a resposta de uma oração de uma mãe que foi usado por Deus. A historinha que foi contada aqui já foi um sermão tremendo na nossa vida. Que nesse novo ano nós possamos ter a dedicação de Samuel. Será que nós iremos ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu? Será que nós estamos tendo essa percepção? Que Daniel e a Suelen, que Deus capacite vocês, parabéns. Deus está nos presenteando, irmãos, com essa bênção que é o Samuel e com o Calebinho. Nós perdemos a nossa mãe, praticamente não perdemos ainda, ela está viva, mas eu digo, para relacionamento, a minha mãe ficou com uma doença terrível, que é Alzheimer. Em 2008, ela levou um tombo, e a partir daí ela foi piorando, e Deus, para me consolar, logo depois enviou o Caleb. Nós perdemos o nosso pai o ano passado, 96 anos, ia completar 97 anos. E Deus, para nos consolar, está mandando o Samuel. Deus é assim. É um Deus que restaura a nossa vida. É um Deus que não te deixa abandonado em nenhum momento. Abra sua Bíblia em Salmos 37. É um versículo que marcou a minha vida quando eu era jovem. Deus enviou esse versículo para mim, para me consolar, para me confortar, para me trazer esperança. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse versículo de cor, Salmos 37, 4 e 5. Vou pedir também que projetem ali para mim. Diz assim, na nova versão internacional, tradução: entregue, então vamos começar no versículo 4, né? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Todos nós temos sonhos, desejos. No início de ano, nós sonhamos. E Deus está falando. Coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida, que Ele atenderá os desejos do seu coração. Essa promessa é muito forte. É lógico, queridos, que nós entendemos que nem todos os desejos que nós temos serão atendidos por Deus. Por quê? Porque nós desejamos muitas coisas que irão nos fazer mal. Eu estou me lembrando aqui de uma aluna que eu tinha chamada Maria José. Era uma aluna diferente. Rapou o cabelo. Naquela época, hoje já é mais ou menos comum, né? Rapou assim, bem curtinho. Andava o tempo todo com aquele aparelho que hoje nem existe mais, o Walkman. E eu fiz amizade com aquela aluna. Eu era professor no NASP São Paulo, de Bíblia. E um dia aquela aluna chegou para mim e falou: pastor, ore por mim, porque essa semana vai vir um grupo aqui, eu preciso de ver o Mick Jagger, que é o meu ídolo.
Eu falei para ela assim, tá bom, eu vou orar para você ver o Mick Jagger. Só que tem uma coisa, você vai orar e eu vou orar, só que no final da oração, a gente vai colocar uma frase que Jesus nos ensinou. Mas seja feita a tua vontade. Tudo bem? Ela falou, tudo bem, professor. E nós oramos naquela semana de oração, era uma semana de oração. Quando terminou a semana de oração, na segunda-feira, eu encontrei e falei, e aí, você viu o Mick Jagger? Você encontrou o Mick Jagger? E ela falou, pastor, deu tudo errado. Eu briguei com a minha mãe, eu perdi o ônibus, deu tudo errado, eu não consegui ver o Mick Jagger. Eu perguntei para ela, mas será que essa não foi a resposta de Deus para você? Não. E eu aproveitei naquele momento, porque ela era uma garota que ficava o tempo todo ouvindo música, inclusive na minha aula de Bíblia. E eu falei para ela algumas coisas, e eu comecei a conversar com ela. E ela falou, pastor, eu tentei o suicídio. Eu já tentei me matar 3 vezes. Mas o que eu não sabia, irmãos, é que não era só 3 vezes. O ano passado, essa garota localizou um pastor adventista, perguntou aonde que está o professor Jétro. E esse pastor conseguiu me localizar, e num dia de manhã, eu recebo um recado dessa garota. Hoje ela trabalha, ela é advogada, ela tem uma família, e ela mandou o seguinte recado para mim, pastor, você não imagina quantas vezes eu tentei me matar, e quantas vezes o simples fato de você me dar atenção, me fez sentir que eu tinha valor e que Deus tinha um propósito para a minha vida. Você não me julgou, você me ouviu. E por isso, pastor, hoje eu tenho uma família, eu não estou ainda em nenhuma igreja, mas eu creio em Deus. E pastor, eu quero te agradecer por isso. Queridos, sonhos, desejos. A Bíblia, quando ela fala, agrada-te do Senhor, em outras palavras a Bíblia está falando, coloca Deus em primeiro lugar. E a frase que eu ouço mais hoje dos meus alunos não tenho tempo. Você já ouviu essa frase? Você mesmo já falou para alguém, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de me envolver num projeto de missão. É a frase que a gente mais ouve. Queridos, todos nós já sabemos que a gente tem tempo para aquilo que a gente considera importante. Eu tinha um aluno no IAP, era um líder na igreja. O aluno inteligentíssimo, brilhante, já era até tipo um funcionário no colégio. Um aluno que nasceu, cresceu na igreja, filho de pais adventistas. Eu percebi que esse aluno não aparecia nos cultos, esse aluno estava matando as minhas aulas. E eu fiquei sabendo que esse aluno, ele trabalhava, além do horário dele, ele já tinha ali 7, 8 horas para cumprir, ele entrava no horário do jantar, no horário do culto, às vezes já matava a minha aula e vinha para a aula às 9 horas da noite, trabalhando. O trabalho não é uma coisa ruim em si. Mas um dia eu chamei ele e falei assim, querido, eu sou seu amigo, eu não sou só seu professor. Eu quero te falar uma coisa, você está se dedicando muito ao trabalho, e eu estou percebendo que você não aparece mais nas minhas aulas, nos cultos, e cuidado, você é muito inteligente, Satanás poderá tentar, através da sua capacidade, da sua inteligência, da sua sabedoria, te desviar dos caminhos de Deus. Ele falou, pastor, falei, olha, cuidado. Queridos, resumindo essa história, isso aconteceu em 2009. O ano passado eu fiquei sabendo, esse aluno
que era um obreiro, funcionário, pediu para sair da obra e logo depois saiu da igreja, está totalmente fora. Não tenho tempo, é o argumento que as pessoas usam, eu não tenho tempo. Mas se você não coloca Deus, se você não se agrada de Deus, se você não tem essa prioridade, qual é a sua prioridade? Como que você vai conseguir vencer o pecado? Como que você vai conseguir descobrir o propósito que Deus tem para você? Impossível. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos, entrega teu caminho. Jesus entendeu que o caminho dele não seria um caminho fácil. Aos 12 anos de idade, ali no pátio do templo, Jesus observou aquele ritual e ele percebeu que alguma coisa tinha a ver com a vida dele. Ele percebeu que a vida dele não seria fácil. Ele recuou? Não. Ele falou para os pais dele: vocês não sabiam que eu tinha que lidar com as coisas do meu pai? Jesus entendeu que o caminho dele não seria fácil, mas seria o melhor. Aos 12 anos de idade, ele entendeu que entregar o caminho dele para Deus era o melhor. Imagina se Jesus tivesse recuado do sacrifício. Nós não estaríamos aqui hoje. José entendeu. José, meus queridos, era um sonhador. E eu estou falando aqui hoje para jovens que sonham. Eu gostaria de colocar um pensamento, vou pedir ali que projetem um PowerPoint para mim. Tem um pensamento ali, logo no início, que a escritora Ellen White dirige aos jovens, mas serve para nós também, adultos, que ela fala que a gente tem que sonhar alto. Pode passar um pouquinho mais aí? Isso. Ela diz nesse livro, Mensagem aos Jovens, esse pensamento aí, que é muito forte. Um pouquinho antes. Aí, querida juventude, próximo. Qual é o alvo e propósito de vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamento que não ousais exprimir, de poderes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poderes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Próximo. Nada há de errado nessas aspirações. Queridos, a escritora Ellen White está incentivando você a colocar metas elevadas. E José era uma pessoa que era um sonhador. Só que às vezes, quando a gente tem os nossos sonhos, irmãos, é prudente a gente não ficar falando muito, porque algumas pessoas não entendem os nossos sonhos. Deus entende. E os irmãos de José não entenderam os sonhos dele. Viram aquilo apenas como uma provocação. É lógico que José também, como ele era muito novo, ele foi um pouco imaturo de contar a maneira que ele contava, a maneira que ele se comportava, até mesmo de dedurar os irmãos, né? Colocou ele numa situação difícil. E José foi vendido pelos irmãos para o Egito. A escritora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que, naquele momento que os irmãos venderam José, a dor de José, irmãos, era uma dor incalculável. José, naquele momento, indo para o Egito, a caravana dele passou num local de onde ele avistou as tendas do seu pai, onde estavam armadas as tendas de Jacó.
E naquele momento, com aquela dor no coração, José, ele falou para Deus, ele falou: Senhor, você vai ser o meu Deus. O Deus do meu pai vai ser o meu Deus, não importa o que acontecer. E meus queridos, eu entrego, ele disse, os meus sonhos a ti. E quem diria, irmãos, que aquele homem que foi para a escravidão, que aquele homem que foi injustiçado, foi jogado na cadeia, quem diria que aquele homem um dia diria para os irmãos, Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, eu vou pedir que coloque o texto bíblico para mim, que isso também está no PowerPoint. Depois de ter passado tudo ali, dá para localizar aí, por favor? José, Gênesis 45, versículo 4. Quando ele se revela aos irmãos quem ele era, né? Vocês já conhecem a história? Teve uma fome na terra de Canaã, os irmãos José tiveram que buscar alimento no Egito. E quem que era o governador do Egito? José. E José, depois de fazer uma série de testes com os irmãos, ele chega para os irmãos no versículo 4, ele disse: então disse José aos irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiu responder. Isso no versículo 3, mas no 4, cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam a Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém, irmãos? José tinha a convicção de que quando ele entregou a vida dele nas mãos de Deus, não importa o que acontecesse, 13 anos, irmãos, 13 anos esperando as respostas de Deus, José tinha convicção. José naquele momento falou, foi Deus, foi Deus. Querido jovem que está aqui me ouvindo, querido irmão, quantas vezes diante da primeira aprovação nós recuamos e nós falamos, esse negócio de seguir a Deus, esse negócio de ser consagrado não é para mim. Engano. A fórmula é, agrada-te do Senhor, coloca Deus em primeiro lugar. Segundo, entrega teu caminho. Terceiro, confia nele. E ele agirá. Você crê nisso? Pode ser que você diga para mim nessa manhã, pastor, é lógico que a pessoa está indo para a escravidão, vai se entregar para Deus. A pessoa está mal, ela vai se entregar para Deus, mas eu estou bem. Eu estou muito bem. Como que eu vou fazer uma entrega se eu estou tão bem? Como que eu vou desejar servir a Deus se eu estou tão bem? José estava mal, mas Moisés estava bem. No Egito, na corte de Faraó. E ele entendeu que o melhor caminho era fazer essa entrega. Lá no NASP, centenas de jovens, nos 3 campos, estão tomando a decisão de dedicar um período das suas férias para Deus. Já tem mais de 300 jovens que saem todas as férias, nos 3 UNASP, aproximadamente 300 jovens para dedicar suas férias em algum projeto de missão. E uma garota chamada Priscila, que logo no início, quando eu cheguei no IASP, ela era, assim, uma menina consagrada,
mas tinha assim um jeito de metidinha, né? E a gente, não sei porquê, eu demorei me aproximar daquela garota, mas na missão de registro de 2015 a gente foi juntos. E ela chegou para mim e ela falou: pastor, eu estou com vontade de ir para o Amazonas, ficar lá meio ano, o que você acha? Aí eu falei: por que não? Você é tão jovem. Vai. E mostrei a experiência que ela teria com Deus e tal. E ela ficou num conflito tremendo, porque ela estava se formando em pedagogia e o IASP, o NASPINHO agora, o IASPINHO, estava oferecendo para ela a cadeira para ela ser uma professora ali. Primeiro professora auxiliar e logo depois. E ela ficou naquela dúvida ainda, mas chegou no mês de novembro, ela decidiu ir para o Amazonas. E o pai dela falou: mas filha, o que você está fazendo? Eu paguei, eu te ajudei, eu quero que você ganhe dinheiro. O que está acontecendo com você? A mãe falou: peraí, não é bem assim, ela tem que tomar as decisões. Eu apoio. E ela foi. Ela foi para o Amazonas, ela participou de um projeto Salva-Vidas, que é um projeto que, durante 3 meses, você passa por um treinamento, você aprende um monte de coisa, e depois ela foi lá para uma cidadinha do interior, e ficou lá com as crianças, e queridos irmãos, a experiência foi tão maravilhosa, que ela decidiu que ela não voltaria para cá. Ela iria continuar lá. Ela voltou, conversou com a família, acertou as coisas, e hoje ela é uma coordenadora de uma escola, numa cidade do Amazonas, que vai se tornar um internato. Está sendo construído um internato no interior do Amazonas. E eu perguntei para ela: e aí, valeu a experiência? Ela falou: pastor, eu sou tão feliz, que você não tem ideia, pastor, como eu estou feliz. Queridos, eu termino esse meu sermão dizendo para você: a felicidade que você vai sentir em sua vida será proporcional ao seu grau de utilidade para com o próximo. Por isso, nessa manhã, eu digo para você: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Que Deus te abençoe, que esse ano você seja um instrumento poderoso de Deus, uma luz aqui na igreja e aonde você for, aonde Deus te chamar. Quantos de vocês gostariam de dizer para Deus: Senhor, às vezes eu tenho dificuldades em confiar em Ti, mas eu quero, Senhor, me ajuda a colocar Ti em primeiro lugar. Levante a sua mão, que Deus te abençoe. Amém. Abra o seu inário no hino número 477, Canção da Vida. Aproveitando para que a equipe de louvor já suba também.
Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Antes do cântico, quero só fazer duas ênfases muito importantes que eu deixei de fazer a pedido. Onde você vai para acampamento de verão? Na sua casa, com a televisão ligada, vendo as escolas de samba? Eu espero que não. Há muitas vagas para o nosso acampamento. Comece com Deus, vai ser um acampamento fantástico, vocês não imaginem. A Lisane vai estar ali à saída. Tome uma decisão, prestigie o Ministério Jovem da sua igreja. Sabe, é tão difícil, irmãos. Reservamos um lugar, a igreja teve que adiantar, se eu não estiver enganado, mais de R$6.000. E nós temos ainda dezenas de vagas. Por favor, eu estou apelando com você, para que você participe daquilo que é feito para você, para os seus filhos. Se você tem filhos, não fique em casa no carnaval, vá para a natureza, participe. E lembre-se, é um pedido insistente, o irmão já, outro bilhete, à saída, assente-se antes de sair. Muito obrigado. E vamos cantar enquanto saímos, ok? Pode sentar, ok? Aguardando a orientação dos diáconos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser bem-vindo. sair
deste lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. A capela novamente, permaneça em mim. Vamos lá. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim.